Ah, teu pai vai lembrar dele. Marcos, pergunta para você, professor Marcos, fala que teu pai parecia com o Jerry Lewis. Teu pai vai lembrar. Era demais. Não, mas tinha umas coisas assim no Atenas que você não tem noção. No regime militar. Nossa, eu já falei, pessoal, eu ia escrever uma revista, Tititi, Contigo, sei lá. Esses negócios contando só histórias dos alunos batendo. O que acontece? Acontece o seguinte, aí o pessoal fala assim, eu chego na aula do ensino médio, aí o pessoal fala para mim assim, Zé, alguma novidade essa semana? Parece que eu sou um fofoqueiro, que eu tenho Nelson Rubens da vida, que eu tenho que saber da vida de todo mundo, entendeu? Aí parece que eu tenho essa necessidade de falar de todo mundo, contar a fofoca da vida, etc. Tal. Eu falei, não tem, pessoal. Então, uma das coisas que mais apertou esse começo de ano, que aconteceu, como aconteceu com todos nós ficamos de quarentena no ano passado, e eu não tinha tanto contato, óbvio, eu tinha um contato só virtual. E às vezes chegavam algumas coisas que eu ficava sabendo, porque estão em festa, às vezes, de madrugada, né, que eu achei muito tenso, aluno terceiro ano de cursinho, tinha que fazer quarentena, e os caras mandavam foto de festa deles, de madrugada, que não estava respeitando quarentena coisa nenhuma, no pico da pandemia. Eu não ia também, eu vou ficar propagando isso? Não vou. Aí é o seguinte, eu sou tipo a sede de informações. Por quê? Primeiro, o assunto chega até a mim, os caras me contam. Não, depende. Se for uma coisa assim, se for uma coisa geral, que o cara faz de propósito, que ele quer ficar sabendo que aquilo aconteceu com ele e tal, aí eu falo, posso até falar, posso até brincar, mas se for uma coisa que a pessoa chegar e falar, não, não quero que fale, etc, tal, não falo, não. Mas eu fico sabendo de tudo que você pensar, entendeu? Aqui, só para vocês terem uma noção. Não, eu não lembro nada assim contundente, né? Não, naquela época era muito mais quieto, viu, velho? O povo era mais quieto, mais tranquilo. Não, tua irmã no ano também, não dava, não. Isso acontece mais no ensino médio. Você vê a menina me parar, porque eu dou o quê? Biologia. Então, a parte de anatomia humana, a parte de fisiologia e tal. O que eu já respondi de perguntas, lembra a época quando surgiu a questão da pílula do dia seguinte? Tá? Aí surgiu aquilo, aí é o seguinte, quase todo dia, podia marcar. Chegava na escola, entrava pela porta da frente, tinha uma aluna lá. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Falei, pois não, minha filha, pode fazer a pergunta. Né? Aí falou, o que foi? Ela falou assim, não, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma amiga minha, tem uma prima minha. Falei, mas você tem amiga e prima, hein, filho? Todo dia falando, um dia eu não aguentei. Falei, mas você tá com muito parente, que anda tomando esses negócios aí, o negócio tá atrapalhado, viu? Aí é o seguinte, aí vem tirar dúvida, entendeu? Aí vem tirar dúvida. Então pegava muito isso aí. Não, tem coisas, meu filho, vocês não têm, você não pode nem saber. Quem? Não, Laís super quieto. A Laís é das mais quietas. A Luísa era mais fechada, assim, não, a Luísa é mais aberta. A Luísa é mais para frente, vamos chamar assim. Em termos de estilo, etc, tal. A Laís não. A Laís, esse dia eu brinquei, a Laís é aluna ainda lá. A Laís está no pré-vestibular à noite, né? Ela está no pré-vestibular. Ainda brinquei com ela ainda, com a Laís, que a Laís, depois que ela arrumou um namorado, tá, faz séculos já, ela é super fechada, a Laís é diferente, entendeu? Comigo ela dá bem, fala assim, mas ela é diferente da irmã, nesse quesito, muito diferente. A outra também tinha um namorado oculto, você sabe o namorado oculto dela? Um rapaz do cursinho, você não conhece o namorado oculto da Luísa, não, né? Não, deixa aqui. Não, que ela ficou muito tempo enrolada com esse cara fez direito, depois ele quis fazer medicina, agora ele tá na medicina, só que ela namorava esse cara, ela ficava com ele, só que ele era um rolo, mas são meninas, ambas, meninas muito boas, viu? Conheço-se pelo histórico, a mãe, tudo, a história da mãe, a mãe, a Simone, gente boa pra caramba, então assim, não tem nada... que a gente se acostuma, você começa a tratar assim também como se fosse filho, entende? Você sente assim como se fosse teu filho também, que você tá ali, etc, tal. Mas isso é normal, vocês vão ver isso aqui, ó, ao longo. E eu, né? Oi. Teu irmão? Quem é teu irmão? Teu irmão? Ah, não, o Iago, não vou nem falar, porque você tipo... Só pergunta para ele sobre o Paulo e ele. Só fala isso. Não vou falar mais nada.
Paolo Pitinati. O Iago ele tem um problema, sempre teve um problema. Eu vou te explicar qual que foi o problema do Iago. Chegou num ponto que eu comecei até a achar estranho assim, as atitudes dele, mas aquela história, eu não discuto com ninguém questão de sexualidade. Eu tenho, não, sério, eu tenho minha posição com relação ao tema, eu tenho minha formação, etc. Tal, mas eu não posso discutir a posição de outra pessoa, certo? Então, não discuto. Teve uma época que eu comecei, não que ele tenha algum problema com relação à sexualidade, entenda bem isso. Tá? Comecei a observar o Iago. Aí é o seguinte, o Iago, menino bom, o Iago, viu? E o menino que eu vou te falar uma coisa, ele é o seguinte, quando o Iago quer estudar, ele estuda e é ótimo aluno, viu? É só uma questão de quê? Porque às vezes ele fica meio... Aí no terceiro ano ele melhorou muito, inclusive. Só que assim, o Iago era muito isolado, sempre com os mesmos amigos, aquela coisa toda e tal, certo? Mas até aí tudo bem. Mas aí, ele teve numa festa do 9º ano, se não me falha a memória, posso estar errando o ano aqui, certo? Uma festa de aluno de 9º ano. Ele já era mais velho. Aí, o que aconteceu com o Iago? A menina que vocês conhecem. Mas não vou falar também, porque não tem autorização. Não. Menina que tá lá na escola. Não vou falar o nome do menino, porque aí... Não. Enfim, é o Iago. Agora é o seguinte, ó. Não, você vai falar as coisas dos outros sem... Vai. Aí, eu sei que a menina fez de tudo para ficar com ele na festa, e ele não quis ficar com a menina. Ele não quis. Tipo assim, a menina entendeu? Fez de tudo, as táticas, etc. Enfim. Aí é o seguinte, o que aconteceu? O pessoal começou a zoar o Iago. Pessoal, e obviamente zoar vai cair no meu ouvido, fica sabendo, o pessoal vai contar. Zé, sabia que Iago, aquela coisa toda? Exatamente. Aí é o seguinte, aí eu aproveitava e comecei a falar também, mas assim, de boa, brincando. Aí é o seguinte, aí o que eu descobri com relação ao Iago? Tinha nada de homossexualidade, nada disso. O problema do Iago é que o Iago é uma pessoa, ele brinca muito, ele fala muita coisa, que é o jeitão dele e tudo e tal, só que com relação à questão de relacionamento sentimental, essas coisas assim, ele morre de vergonha. Ele morre de vergonha. Entende? Ele é bom para falar com os colegas dele, para falar com o Paolo, para jogar videogame até de madrugada, dormir, um vai para casa do outro para ficar jogando videogame, né? Que é normal. Conheço toda a história desses caras. Esses caras conhecem tudo. Mas assim, ele tem vergonha. É o que acontece com muito menino. Às vezes o cara é apaixonado, mas ele tem. A única coisa que eu não consegui descobrir é, tipo, quem criado gostava? Não sei te falar. Não sei. Mas eu acho que tinha uma menina. Eram 2 alunos interessantes. Uma Cedinho, você deve conhecer também, que é da época. Pois é, uma Cedinho tem uma história muito interessante. Uma Cedinho. Qual que é a história do Macedinho? O Macedinho era apaixonado por aquela menina Leal, certo? Era Leal. Carol não, a Juliana, né? A Juliana não estudava aqui, o Macedinho tomou uma bomba para ficar na mesma sala com ela, ficou monitor do 9º ano comigo aqui, porque ele queria. Ela veio realiza agora. Sim, tem partes legais. São aquelas setinhas que vocês estão me ouvindo bem aí, né, pessoal? Em casa aí, né? Pessoal, estão me ouvindo bem aí? Estava travando muito. Agora voltou? Uai, eu estava elogiando tanto a internet aqui. Então, mas tanto faz, que aqui está chegando o sinal máximo no Wi-Fi, ó. Posso até colocar ele aqui também, mas o Wi-Fi aqui está normal. Vou colocar ele aqui. Zé, Oi. você vai pro capítulo 6, porque eu acho que a gente ainda não acabou o 5, acabou?
Acabou aquela de origem do universo. Lá a gente Então, acabou. porque faltava efeito do espaço no corpo humano, alimentação no espaço, acho que a gente ainda não tinha. Ah, não, isso aí é só leitura complementar. Pode ficar Ah, sossegado. tá. Tá? Entendi. Você não tem necessidade, não. Ó, era mais a questão relativa ao Big Bang, à origem do universo, aos ETs, se tinha, se não tinha, tá? É mais relacionado a isso. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de vetores. E quando eu falo sobre vetor, Zé, ó, isso aqui é um vetor, Zé, ó. Isso aqui é um vetor. Não, Zé, isso aqui a gente chama de seta. Tudo bem, pode chamar de seta por enquanto. Vetor. Aqui eu tenho, ó, a origem. E aqui eu tenho, ó, a extremidade. Vetor significa a forma gráfica de você exprimir uma seta, igual essa aí. Agora, como é que essa seta vai estar? Ó, ela vai estar para cima, para baixo, para os lados. Tudo isso aqui são vetores, ó. Se tem um ponto de origem, se tem uma extremidade, é um vetor. Tá? Então, no vetor, deixa eu até diminuir aqui, para você não confundir. Você tem que ter sempre a origem e a extremidade. Origem e a ponta da seta e a extremidade. Para que serve isso? Se eu estou falando, por exemplo, aqui do carrinho, lembra o carrinho lá que está saindo da cidade A e indo para a cidade B? Aí se eu tenho aqui, ó, lógico que você lembra, você fez prova ali do da zero, que a prova tu então, ó, faz o quê? Ó, carro A, e aqui, por exemplo, você tem, ó, o carro B. Agora já lembrou, tá vendo? Falou que vai dar zero, tem na hora, na hora. Ó. Pois é. O que você tem? Oi. Pode falar. Chega o computador um pouco para lá, porque não tá dando para ver o quadro todo. Peraí, deixa eu arrumar aqui. É verdade. Agora melhorou, né? Ficou mais Ainda legalzinho. não dá para ver tudo. Não, mas não. O quadro ficar mesmo. Vou pegar ela mais um pouquinho. Faz igual ontem, coloca a cadeira. Não, a cadeira fica na frente de todo mundo. Melhorou aí, né? Tá pegando essa luz aqui. Agora melhor. Mas essa... não tem jeito. O carro A e o carro B, vamos lembrar aqui, ó, entre o carro A e o carro B eu tenho uma distância, não tem? Então aqui eu tenho uma distância, e essa distância aqui, a gente chama de variação do que mesmo? Variação de espaço. Delta space, né? Delta é variação, S é space, espaço. Agora, presta atenção, como é que eu determino se o carro A está indo para esse sentido ou se ele está indo no sentido oposto, cruzando com o carro B? O que eu coloco em cima? Eu não coloco a setinha assim, ó. Exatamente. Ó. Então, significa que Eles são bonitinhos. ou vão colidir, mas estão em pistas diferentes, né? Pode passar um pelo outro, certo? Um do lado do outro. Então, o que significa aqui, ó? Significa que velocidade, por exemplo, é uma grandeza que nós chamamos de grandeza vetorial, tá? Você determina o sentido para onde ela está indo. Então, aqui, ó, ele está indo nesse sentido e ele está vindo nesse outro sentido, tá? Ele poderia estar subindo aqui, por exemplo, ó, ele está no sentido oblíquo subindo. Aqui ele está no sentido vertical descendo. Aqui no sentido oblíquo descendo. Então, o vetor, você consegue estabelecer, tá? Qual é o direcionamento de um determinado ponto, ou de um determinado objeto, ou de um determinado veículo, ou de um avião, no espaço que ele está ocupando. Ah, por que houve a colisão? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço. Então, eles vinham, então, ó, no mesmo sentido. Aí, bateu, tá? Daí a gente vai começar falando sobre vetores, a gente vai ver como é que a gente soma os vetores, etc. Tal, naqueles quadrinhos, às vezes que a Vivian, sabe aqueles quadrinhos, como é que chama aquilo lá? Esqueci o nome daquilo. Vocês usam lá para fazer exercício, vem tudo quadriculado, igual o quadro aqui, ó. Como é que chama que é as folhas lá? Folhas quadriculadas. Igualzinho isso aqui, ó. E na folha, cada folhinha dessa aqui, você não tem um quadrinho? Aí a Vivian fala para você assim, ó. Se você tiver que contar, por exemplo, se eu tiver um vetor lateral aqui, ó, quantos quadrinhos eu tenho aqui, os dois pontos aqui, desde a extremidade até a origem?
4, né? Aí você encontra 4 unidades por aquela folhinha. E esse quadro aqui, ó, ele está naquela escala da folhinha, para favorecer as aulas exatas, tá? Por isso que você tem, então, você nunca tinha prestado atenção nesses detalhes. Isso é engraçado. Por que será que tem quadrinho aqui? Tem um objetivo. Por que não é tudo branco, né? Devia ser tudo branco, a biologia devia ser tudo branco. Mas para ficar mais fácil você dimensionar na hora de você escrever, tá? Então você tem um... Exatamente. Aí é o seguinte, então vetor. Então vamos lá. O que são os vetores? Bom, sabendo o que são os vetores primeiro, então os vetores eu tenho sempre aqui, ó, a origem do vetor, tá? Que a princípio você vai chamar de seta. E a ponta da seta é a extremidade para onde ele está indicando. Ah, né? Então a extremidade para onde ele indica, tá? Por que a gente não aprende falando vetor? Eu nunca tenho que ficar mudando assim. Não aprende o quê? Não aprende vetor, aprende seta, aprende vetor. Não, porque aí você está usando o conceito da matemática, né? E o vetor você não precisa usar só na matemática, você pode usar até na língua portuguesa, você faz uma setinha indicativa. E tem o pessoal, por exemplo, aí você tem aquele problema, que as pessoas descobrem na vida muitas vezes. Tem o pessoal de ciências humanas, muitas vezes, eles descobrem que eles têm horror por matemática, muitos, né? Falam, eu não gosto de matemática, eu não gosto de... Ah, porque eu não gosto, não tem afinidade. Tem gente que você pega pessoas que são mais velhas, você fala para a pessoa, fala tabuada aí, né? Você pergunta, o cara não sabe, fala, não guardei isso, etc. Tal. É afinidade, entende? Por isso que eu falo para vocês o seguinte, vocês... Eu tenho afinidade com matemática. Então, não, física ainda está cedo ainda para vocês terem afinidade, está muito cedo ainda, está começando só os conceitos. Mas a questão... A questão, não, só o basiquinho. A questão é o seguinte, é você ter um conhecimento geral de tudo, para você definir o que você quer depois, tá? Porque você vai falar para mim assim, eu quero ser médico. Beleza, quer ser médico? Então você tem que saber muito sobre a área de ciências biológicas. Tem que gostar da coisa, tem que saber muito sobre química. Né? Também tem que saber matemática. Medicina, não, a matemática é menos na medicina. Tá? Tem que saber da dosimetria, de medicação, etc. Tal. Mas assim, para você escolher, você tem que conhecer. Você não pode falar que você odeia a língua portuguesa sem estudar português. Você tem que conhecer a língua portuguesa e falar assim, então, eu odeio língua portuguesa, eu odeio física, porque você conhece, tá? Você chega... Não, estou falando genérico, né? Português, física, qualquer matéria. Você tem que conhecer para você estabelecer, não é, Ana Júlia? Uma linha de raciocínio para você ter ojeriza, não gosta disso, tem nojo disso. Ou não. Ó, você tem nojo de alguma matéria? Não, nunca tive problema com matéria nenhuma. Nunca tive uma dessas. Se você pegar meus aproveitamentos na universidade, na parte de ciências exatas, matemática, por exemplo, passava com 100 de 100. Nunca tive problema. Matemática terceiro grau. Tanto que eu dei aula de matemática há muito tempo, tá? Terceiro grau, há muito tempo, eu dei aula de matemática e química. Você dava aula de matemática? Matemática e química. Eu sou engenheiro, filho. Eu sou engenheiro de formação, então matemática é pré-requisito, né? Antes de saber física, eu devo saber matemática. Não tem jeito. Ó, então aqui é o seguinte, pessoal. Olha que detalhe legal. Nesse caso aqui, nós vamos ter dois tipos de grandeza. Não, vê sim. Tá vendo aí? Tanto faz também. Tanto faz também. Não. Tem que escrever para cá mesmo, que a língua está reflexa. Ó, nós vamos ter aqui dois tipos de grandeza. Vai colocar para mim embaixo aí, vai colocar na frente. Você quer escrever isso? Grandezas, isso. Pode. Ou se não, anota aí na apostila mesmo. Eu vou rever a questão agora. Ó, nós vamos ter aqui as grandezas que nós chamamos de grandezas escalares. São as primeiras. E as grandezas que nós chamamos de grandezas vetoriais na física. O Zé, o que eu tenho que saber disso aqui? Tá? Só um conceitozinho que é muito fácil. Então, primeiro, ó, se eu falar para você aqui, ó, se eu fizer esse traço aqui, ó, falar para você que aqui eu tenho uma direção, você concorda comigo? Espera aí, calma. Isso aqui é uma direção. O que é a direção aqui nesse caso? É horizontal ou vertical? Qual que é o plano? Tá. Então aqui eu tenho uma direção horizontal. Beleza. Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho uma direção vertical. Só que eu não sei se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Certo? Tem uma direção. Se eu fizer isso aqui para vocês, ó,
Isso aqui não é sentido oblíquo na trajetória? Não é? Eu tenho uma direção, vocês vão ver na geometria, se não viram aí, tá? Ó, Ah, esse negócio oblíquo eu não sabia. oblíqua. Olha só. Você tem uma direção aqui que a gente chama de oblíqua, certo? Só que o problema é o seguinte, quando a gente fala de direção, nós estamos falando aqui de uma situação de movimento, só que eu não estou determinando qual é o sentido dessa direção. Agora, quando eu determino o sentido dessa direção, aí eu uso um vetor, porque eu vou usar a extremidade, que é a seta do vetor. Tá? Agora, se eu falar para você assim, ó, que eu tenho aqui, ó, fizer assim, ó. Aí o que você tem? Qual que é a direção? Continua sendo horizontal? Continua? Mas é direita. Exatamente, ó. Aí você tem dois sentidos, ó, direção aqui, ó, horizontal. Agora você fala, Zé, qual que é o sentido? O sentido é para a direita. Então, Zé, quando você fala de direção e de sentido, você tem duas realidades distintas? Tem duas realidades distintas. Só que o sentido é uma realidade que complementa o quê? A direção. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho sentido para direita. Então a direção simplesmente se eu estou na horizontal, na vertical, no oblíquo, etc. Tal. Isso é direção. Só que a direção ela não necessariamente é uma ponto de sentido. O sentido é quando, através da direção, eu coloco a ponta da seta ou a extremidade num vetor que vai apontar o sentido que eu quero transmitir. Tá? Aí eu tenho, então, sentido. E aqui, Zé? Aqui, ó, eu tenho uma direção vertical. Se eu colocar a ponta da seta aqui, aí qual que é o sentido dele? Sim. Vertical para cima. Aí eu tenho a direção e o sentido. Então aqui eu tenho Só isso? vertical, só isso, por enquanto. Ó, Tá. vertical para... isso aqui é muito fácil. Ó, para cima. Aí eu estou falando da direção e do sentido, para cima. As duas coisas. Vertical para baixo, horizontal para a esquerda, etc. Tal. Entenderam, né? Direção e sentido. Grandezas escalares. O que são as grandezas escalares? Coloca assim, ó. São grandezas expressas. Quantas linhas? Não, pequenininho. São grandezas expressas. O pessoal estão traumatizados com o negócio de taque. Ué. São grandezas expressas por um valor numérico. São grandezas expressas por um valor numérico. Por um valor numérico. Seguido de sua unidade. São grandezas expressas por um valor numérico, seguido de sua unidade, sem a necessidade de se determinar a direção e o sentido da trajetória. Sem a necessidade de se determinar o valor numérico e por uma unidade, sem a necessidade de se determinar a direção e o sentido da trajetória. Exemplo. Eu vou colocar para vocês aqui, ó. Massa igual a 50 gramas. O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho um valor numérico. Você já mandou de escrever isso, né? E uma unidade de medida. Isso. Acho que eu falei isso nesse plano, foi? Não, você falou? Não foi o que eu falei na outra. Porque quando eu falei sobre velocidade, eu devo ter falado sobre ele. Né? Ó, e aqui você tem uma unidade. Uma unidade de massa. Aí a questão é o seguinte. Quando eu falo para você que um determinado corpo, ele tem, por exemplo,
50 gramas, você pergunta para mim assim, é 50 gramas para cima, 50 gramas para baixo, para direita, para esquerda, você pergunta isso? Então, quando você tem uma grandeza escalar, você não precisa saber nem o sentido, nem a direção da trajetória, tá? Ela mesma já se define, essa grandeza. A única coisa que você precisa saber é a unidade, que é a quantidade expressa, tá? E qual o valor dessa quantidade? Quanto que eu tenho de massa? Mesma coisa acontece aqui, ó. Outro exemplo, ó. Te dou aqui, ó. Tempo igual a, sei lá, 10 segundos. Ó, tenho tempo igual a 10 segundos. Qual que é a unidade? 10. Qual que é a unidade? Segundo, né? Então, você pergunta para mim, se é 10 segundos, né? Qual que é a direção e o sentido? Não tem sentido, né? Você perguntar qual que é a direção e sentido do tempo. Então, quando você não precisa saber nem a direção, nem o sentido, você tem uma grandeza que nós chamamos de grandeza escalar, tá? Ah, Zé, então é fácil isso aqui, né, Zé? É, muito fácil. Então, você pegar massa, tempo, energia, é medíocre. Temperatura também, ó. Eu falo aqui, ó, temperatura agora aqui está em 102 graus Fahrenheit. Você precisa saber aqui na temperatura para onde que está indo? Se é para cima, não precisa. Então, isso é uma grandeza que a gente chama. Então, ela está geral, né? Ela está em todos os locais, ela está ocupando o local. Então, olha só, aqui você tem uma grandeza que a gente chama de grandeza, tá? Escalar. E as grandezas vetoriais? Então, aqui você vai ter, ó. Aí vai ser o inverso. Grandezas vetoriais. Zé, como é que eu vou entender essas grandezas vetoriais? Usando o mesmo artifício que eu entendi para eu entender grandezas escalares, só que agora é importante eu saber a direção e o quê? O sentido. As duas coisas, tá? Então você vai colocar assim para mim, assim, ó. São grandezas expressas. São grandezas expressas por um valor numérico seguido por um valor numérico seguido da sua unidade. São grandezas expressas por um valor numérico seguido de sua unidade, sendo necessário de sua unidade, sendo necessário a determinação da direção e do sentido da trajetória. Zé, tinha travado. O que é depois de determinação? Só ler o último para mim. Determinação Da direção e o sentido da trajetória. e do sentido da trajetória. E sentido da trajetória. Direção e sentido. Determinação da direção e sentido da trajetória? Exato. E sentido da trajetória. Como exemplo, nós temos um exemplo aqui no quadro. Vamos colocar aqui. Vou baixar aqui para você enxergar. Vamos colocar aqui velocidade. Por exemplo, velocidade. Então, normalmente a gente coloca a velocidade. Você coloca lá. Velocidade é igual a 10 metros por segundo. Normalmente aqui você tem uma grandeza vetorial, tá? E você tem que determinar qual é o sentido dessa velocidade.
Está indo, e no enunciado normalmente fala, né? Dois automóveis estão... eu ferrei vocês. Espera aí. Velocidade aqui, ó, 10 metros por segundo. Aí. Tá? 10 metros por segundo. É um tipo. Outra grandeza vetorial que a gente vai usar muito é a aceleração. A gente falou no primeiro trimestre de aceleração da gravidade. Lembra lá do G? E o G tinha um detalhe. Ele sempre não apontava para o centro da Terra, que é o chão da gravidade para nos manter aqui. Sempre nos apontava para o centro. Então aqui, ó, a aceleração. Apaga esse partido. Tá? Ó. Também uma grandeza, você pode usar a letra A ou G, depende se a aceleração da gravidade. A gente vai ver na aula 7, agora a gente vai ver o movimento. Vocês vão gostar. Um Você já movimento tem todas as aulas? uniformemente variado. Né? Você tem todas as aulas? Não, só na cabeça, filho. Não tem nada, não. Não preparo nada, não. Só na cabeça mesmo. A sequência da apostila, olha, você apostila. Tanto que, na prática. Chegou a mochila hoje. Hoje que eu estou vendo as apostilas do primeiro e do segundo trimestre, eu não tinha aqui, eu só tinha Nossa. no material. Aí hoje o cara me entregou, aqui eu não tinha, não, mas ela foi minha, eu não Mas vou também buscar. é mais gostoso que ele dá. Ah, foi muito tempo, né? Mas o SAS é bom. Foi muito tempo. Né? O SAS é muito bom. O SAS é outra sequência, né? É parecido com o Nietzsche. É parecido com o Nietzsche. Não, é mais completo. Qual que O você SAS. O SAS é mais completo, só que o SAS, se a gente pudesse apontar eles colocam e enchem muito linguística com algumas coisas, entendeu? Então, assim, por exemplo, essa aula que a menina está falando aí, de origem do universo, tem que ser mais conciso. Vai falar lá, tem essas teorias assim, Big Bang, blá, blá, blá. Aí você vai falar o que o astronauta come no espaço. Como é que ele vai defecar no espaço? Como é que ele vai urinar no espaço? Isso aí já não é. Então, mas isso aí já enche linguiça. E eles fazem isso, como se fosse livro didático. Mas é muito melhor que o objetivo. Tem nem comparação. O objetivo não atualizava, né, cara? Agora o SAS, pelo menos, eles têm a vantagem de atualizar sempre o material. Isso aí é legal. Eu acho que vai ser. Pelo menos não é o melhor material, mas hoje é um dos melhores materiais que você tem no mercado. 50 mil. Qual é o melhor? Não. Tem Isso é muito do que? 50 mil. Mas isso aí é direto. Isso aí. Hoje em dia. Cadê? Você até responde rápido. Não. Comparar com os professores que fica 2, 3 dias. Pois é. Ó, você comparando hoje, não tem isso. Aqui, por exemplo, um dos melhores materiais que você tem hoje no mercado é o poliéster. Tá? Mas por que a gente não tem Poliéster. Porque tinha lá no. Como é que chama lá? No qual a gente tinha contrato com eles. Aí, cara, não, mas é dois materiais, aí não dá aquela questão de concorrência, né? Aí tem que ser uma coisa concorrente. Qual assim o melhor? Então, aí é o seguinte. A gente está falando do Bernoulli. Não, aqui, o Bernoulli é ótimo para Enem, que é o material do CRA. O CRA usa. Só que vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. O material é uma ferramenta que ajuda, mas se não tiver professor para dar o material também, não adianta absolutamente nada. Você pode estar com uma Ferrari na tua mão, mas se o motorista não for motorista de Ferrari, você vai capotar, entende? Você pode estar com o melhor carro, mas você tem que ter o melhor professor. Então, aí que é a diferença da questão do material. Às vezes você fala assim, Zé, mesmo sem material, tá? E às vezes tem escola que tem Ferrari na mão e não tem um quadro razoável. Então, isso acontece também. Zé, Os melhores professores. Em termos de ensino, oi, pode falar. não, eu ia perguntar se tem jeito de alguém depois mandar foto do que você editou sobre grandezas escalares que eu perdi. Acabei de mandar. Você fala que eu Não, é o que você editou de grandezas escalares. Tira alguém, tira a foto aí. Não tem. Você não tem internet, deixa eu tirar. Aquela que editou. Tá legítimo. A letra é boa, né? Não, você fala assim, não, eu acho que você tem. Aqui é o seguinte, isso que acontece com a Atenas. Aqui no Atenas, eles pagam quase 2 vezes mais do que qualquer escola que Atenas. Para as pessoas. Então, tecnicamente, é o seguinte.
Não, ganha razoavelmente bem. Né? Mas o dele tá onde? Ah, eu dou aula há muito tempo, muita coisa. Salário bruto Obrigada, Zé. é em torno em torno de 11.500, 12 mil, para dar aula nas duas unidades. Salário bruto, certo? Aí tem negócio de imposto de renda, qualquer coisa do outro, então eles pagam bem. Se eu pegasse a mesma carga horária minha, fosse para eu dar aula em outra escola aqui, não ia ganhar nem se eu ganhasse 6, 7 mil, entendeu? Só para você ter uma noção Aí é o seguinte, se eles valorizam o professor, eles não vão colocar um professor... se for um professor ruim, ele não vai aguentar, entendeu? Não dá certo. Então, assim, tem muito isso aí. Agora, o que a gente ganhava, agora a gente não ganha bem, mas não, a gente ganhava bem quando tinha o pré-vestibular, lá tinha 170 alunos, aí ganhava. Porque é assim, ó, você tem 120 alunos no pré-vestibular, certo? Aí, cada 10 alunos que você aumenta no pré-vestibular, aumenta 10% do seu salário. Aí, para quem por exemplo, tem uma vez que tinha 100... Não, mas para a gente que dá aula na escola inteira, aí reflete em tudo. E eu sou o professor que mais dá aula no pré-vestibular. A minha carga horária pré-vestibular é 9 aulas, tá? É 9 aulas. Aí, o que acontece? Aí, assim, era beleza, até 2015, 2016, depois começou essa decadência aí, caiu tudo. Aí, assim, ó, se eu tinha 170 alunos, cada 120, você tinha 10, 50. Já acrescentava 50% do salário. Aí aumentava. Aí valia a pena. Mas depois caiu, foi para 60 alunos. Aí depois você tirou um aluno desse. Não, isso aí é antigo. Então, aluno da escola aí faz tempo. Mas não é assim, só que aquilo que você me perguntou, o negócio eu que eu não falei, porque você não tinha perguntado também. Lembra que você perguntou a questão da Unifenas lá, que foi que não tem motivação na universidade? Porque aqui você tem contrato, tipo, objetivo, agora é SAS, etc. Tal. A gente ganha melhor aqui, hora aula eles pagam melhor aqui do que na Unifenas. Só para você trabalhar na Unifenas, entendeu? É melhor aqui a hora aula, e aqui você está dentro da cidade. Oi. A história, teu pai era muito quieto. Teu pai não tinha nada assim de... O estilo dele, aquelas coisas dele assim, tinha nada demais. Assim. O pai sempre foi muito de boa, tranquilo, extremamente educado. Não, ele era um pouco mais velho. Teu pai acho que é um pouco mais velho que eu, quase a mesma idade e tal. Acho que tem um pouco de diferença. Teu pai já está com 48, 49, 48, né? É um pouco de diferença. Mas ele era muito assim, aquele tipo adolescente e tal. Ele tinha um irmão também que estudava lá. Quem? O Jorge, tinha o Jorge junto e tal, que ficava lá, mas assim, ele gostava muito era gogó, na época, contava muito gogó, entendeu? Mas assim, na prática, eu acho que exagerava um pouquinho. Eu acho, nós que éramos que eram amigos, que eram próximos, a gente achava que exagerava um pouquinho. Agora, não sei, pode ser que ele falar a verdade também. É porque o primo da minha mãe estudou com ele. Quem que é o primo? Não sei. Primo da tua mãe? Como é que você não sabe quem que é o primo da tua mãe? Pô? Então, ele estudou. Mas o que tem? Minha mãe não falou que ele era. Eu estudava com meu pai em algum lugar. Deve ser na faculdade, quando ele fez administração. E aí, esse primo dizia que minha mãe não pensava na vaga. Ela não sabia que era meu pai. Porque meu primo falava que ele já tinha comprado uma boate de cavalo. Do quê? Uma boate de cavalo. Cavalo? Boate de cavalo? Eles tinham entrado numa boate de cavalo. Ah, entendi. Isso aí eu acho que é conversa, viu? Não é muito o perfil do teu pai, não, viu? Isso aí não é muito, não, viu? Não. Eles entraram a cavalo numa boate. Até eu achei boate de cavalo, vai ver lá. Pessoal a cavalo dançando, tá? É o problema da língua portuguesa. Eu entendi. Eles entraram a cavalo em uma boate. Isso aí eu acho que é meio viu? É que contou para tua mãe só para para impressionar aquela coisa. Não é bem a cara. Bom, não era. Não sei depois na faculdade. Perdi o contato. Mas ele era super tranquilo,
super de boa, super educado. Agora, o contato meu com ele foi até o terceiro ano do ensino médio, certo? Aí daí para frente não sei, né? Eu não sei te falar. Fiquei muitos anos sem ver o Felipe. Manda um abraço, Felipe. Oi. Como é que é? Iago? O que tem? Não, mas não tem muito. O Iago é muito fechado. O Iago tem muitas aquelas brincadeiras dele lá com os meninos, etc e tal. Ele pergunta... Não, deixa aqui. Ó. Vamos olhar aqui agora. Não. Não. O que tem leite condensado? Ah, o babaca, que cara. Velho. Eu fui pegar a porta, mas aí deu problema para ele aquele dia. Deu problema. Só eu não falei nada. Deixei quieto, porque o Iago, querendo não... Aí o Cobrinha vai entrar, professor lá de geografia, lá de Areado, o Cobrinha todo dengoso, carequinha, né? Aí ele meteu a mão no negócio, na maçaneta da porta, aí deu problema. Aí mandou lá pro, nem sei quem que estava na época, se era Petido ou Vanderlei, eu sei que foi, não sei se deu até suspensão na época, mas que é a suspensão de Araque também, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira coisa, ó, quando a gente está analisando o vetor, o pessoal de casa está vendo, é aquilo que eu falei, ó. Sempre, tá difícil ser. Tá com problema. Não, é esse aqui, ó, é o conectorzinho que sai fora, né? Por isso fica, é o nosso menino ali, ó. Sempre você tem que analisar isso aqui, ó. Tem a origem, a gente estava falando, tá vendo como é que é bom isso aqui? Você não escreve na tela. Ó, e aqui você tem, então, a extremidade que estabelece o sentido desse vetor. Então, por exemplo, se eu quero saber a variação de espaço, tá? Zé, eu quero saber a variação de espaço. Eu coloco esse ΔS em cima, porque eu tenho que saber de onde para onde eu estou estabelecendo essa variação. Está vindo então de onde? Do Sol para onde? Para a Terra, tá? Aí você representa como se fosse então um vetor. Qual que é a origem do vetor? Sol, corpo celeste. Aonde vai chegar? Na Terra. Por exemplo, uma coisa que nós estudamos recentemente sobre essa questão de mobilização aí, que vem do Sol, chega na Terra, como é que chama? De quê? Ultravioleta. Tá? E aquele que sobe da Terra aqui, ó, ondas de calor? Vermelho. Exatamente. Aí você tem então a subida desse. Então você está vendo que a representação gráfica de um vetor é extremamente medíocre. Nossa, Zé. Do quê? Não, prova do SAS vem pronta, né? Que ótimo, porque a prova do SAS é muito mais fácil para assim. Não, a prova do SAS vem pronta, ué. Aquele negócio de avaliação diagnóstica, as coisas lá. Muito mais fácil para assim. Não, então, mas eles dão prova medíocre, né? Eu não gosto de dar prova medíocre, não. É porque vocês não viram, antes você vai ver a prova. Você deixa a partir dessa. A prova é tudo lá. Como é que fala? É um ferro sem proporção. Aqui, deixa vocês ver a prova. Deixa vocês ver a prova semana que vem, que vai ter de aluno chorando em casa. Deixa. Promessa gravada. Claro, já tô projetando vocês no terceiro ano. E aquelas questões da FUVEST, Unicamp? A prova de vocês, vou colocar ITA, vetor. As melhores questões são do vestibular mais difícil de exatos do Brasil. ITA. Vou colocar só ITA. Não tá cabeça, não. Você tinha algum professor com você? É vida. Não, mas eu aprendi muito com bons professores, assim, que ferrava a gente. Até hoje eu agradeço. Tentava ferrar. Não, tinha um professor de matemática aqui, ele era super educado, cara super gente boa, quando eu estava no ensino médio. Ele chamava Carlinhos, mas era um doce de pessoas, né? Aí Carlinhos dava análise combinatória, arranjo, né? E combinação pra gente, tudo. Chegava na aula, assim, a aula dele, tudo de boa, exercício facinho, que a coisa tudo. Então... Nossa, na prova, minha filha. Aí saía até fumar. Eu não sei onde que o Carlinhos tinha tanta criatividade para arrumar os... Não tinha nada a ver com os exercícios que ele tinha dado em sala. Aí o negócio pegava, entendeu? Vai fazer. Não, fazer protesto não podia falar nada. Você acha que é igual na época de vocês? Lá a gente tinha assim, ó. Lá tinha um diretor, que era o FUAD. Coordenador era só de... como é que fala? Só de acessório, entendeu? Só para falar que tem... Você tinha que... Tudo é o diretor que resolvia. Entendeu? Aí todo mundo... Quem que ia conversar com o diretor? Todo mundo morria de medo dele.
Aí o professor fazia o que fazia, ficava tudo por isso mesmo. Amigos para sempre, entendeu? Não, o Ivan, pelo menos o Ivan é muito mais liberal, você pode conversar. É porque vocês não têm tanto acesso. Mas no ensino médio vocês vão ter mais acesso. Aí vai estar mais próximo, aqui vocês ficam com medo, não conversa. Mas tem que conversar. Mas não pode cometer o erro. Primeiro, quem que vocês têm que conversar? Eu viro. Aí eu viro, passa para o Ivan se tiver necessidade. Agora, você não pode tentar, por exemplo, eu vou direto falar com o Ivan sem falar com o Elvira. Falta de respeito com uma pessoa de Elvira, que é o quê? A coordenadora. Ela que é responsável pela parte pedagógica. Eu falei com a Elvira não resolveu, etc. Tal. Aí agora, eu vou falar com o Ivan, aí é opção. Mas primeiro você fez o negócio protocolar. Eu falo com os alunos do ensino médio lá, eles meio que passam assim no Vanderlei e vai direto com o Ivan, entendeu? Tá errado. Aí o Vanderlei tem coisa que o Vanderlei não está nem sabendo o que está acontecendo, aí fica sabendo depois. Não dá. Mas o Vanderlei tem mais grau do que eu, não é, o Vanderlei é coordenador, então você tem que saber como é que você vai lidar. O Ivan tem hora que é mais político, né? Mas o coordenador tem que ser mais, chegar mais junto mesmo. Tem que ligar para os pais, falar. Lógico, eu vi super de boa, mas tem que falar, tem que ser com ela primeiro. Observe a figura ao lado e determine o que se pede. Então, você está vendo aí a figura. Pessoal de casa. Peraí. Vai esperando. Vai esperando. Esse negócio aqui, você vai ver o tamanho do nabo. Nesse caso aqui... Não, mas a prova demora uma semana ainda. Prepare-se psicologicamente para a prova. Primeiro você tem que se preparar. Não, a prova não é difícil, não. É impossível. Estou brincando, vai ser fácil. Aí vai dizer assim, observe a figura. O pessoal está vendo em casa e acerta, Observe a figura ao lado e determine o que se pede. Já ia explicar lá no quadro, isso aqui eu não posso. Tem que explicar aqui para o pessoal de casa. Tá. Só pressão. Tá, peraí. Só pressão. Quanto você foi no bimestre? Em física? Então, aí eu sou ferrador. Ela vai com 23,5, eu sou ferrador. Pergunta pro Miguel Rudak com 24,5 se eu sou ferrador. Não sou. O que foi? Quanto você foi? Foi com 11 mesmo, velho? Quem que foi com 11? Falou? Não, mas você não fez o NO? Mas NO não melhorou um pouco? Prevalece, uma coisa que vocês têm que saber, prevalece sempre a maior nota. Zé, se você tirou 15 na NO, por exemplo, não sei quanto você tirou, mas se você tirou 15, você vai com os 15, você não vai com 11 que você estava, não. Agora, se a tua nota for menor da NO, aí prevalece a nota do bimestre, tá? Mas, substituir, eu tenho esse problema. É 20 pontos só que vale, filhona. Então não tem jeito de eu somar com a atividade. Isso aí é a regra. Não, pode esquecer de ser, porque o ano que vem vocês não vão ter nada. Tem que ensinar com tudo. Olha a Vivian. A Vivian é gente boa. Olha, outro naipe de pessoa. Não compara, não. Não ofenda a Vivian. Não compare Vivian comigo. Pelo amor de Deus. A Vivian é gente boa. Mãezona, boazinha pra todo mundo. A Vivian é estilo Lenise, né? Mãe de todos. Beijinhos. Não, a Lenise ela foi, mas a Lenise, não, eu sei, mas ela é mãezona. Pronto. Mas essa caixinha aqui, esse cabo, acho que é o cabo que tá com problema. Então vai. Vamos lá. Olha só. Quais vetores têm a mesma direção? Cuidado pra você não errar isso aqui, Em homenagem a Gabriele, vai ter uma questão dessa na prova. Então vamos lá. Olha só. Quais são os vetores, O A, isso aqui é difícil, hein? Até uma criança de 3 anos faz essa questão. O A tem uma seta vertical para cima, o D também tem uma seta vertical para cima. Olha só, cuidado, são iguais, né? Tem a mesma direção. Outro faz... Você não está compartilhando. Não está compartilhando aí, não? Peraí, então, você está compartilhando. Nossa, o pessoal de casa não está... Não, mas agora que eu comecei, era mais quadro mesmo. Vê aí. Vê aí se vai.
Calma que eu sou velho, já não tô enxergando mais nada. Vai. Você está bom. Olha, não, tô de lente, filhona. Você tá doido aqui, ó. Esse olho aqui, 4 graus e 3 graus nesse olho aqui. Lente de contato usa há 30 anos. Eu enxergo perfeito, na verdade. Só que a idade, eu tenho miopia. Sério? Se eu tirar o óculos... Oi. Menos que? Não, aí tem menos de 10? No bimestre? Eu não vou falar, mas tem aqueles que gostam de emoção até o fim, né? Oi. Como é que é? Quem? Rogério? Não tô lembrando não, pode ser, mas não tô lembrando não. Rogério Agostini, né? Igual o seu. O que é seu? Teu tio? Sabe que esse estudou lá na Atenas também? Não, então provavelmente... Não, mas não é isso não. No Colégio Atenas tinha muita gente na época também, não é só questão financeira não. Lá tinha um negócio legal na época que eles davam muita bolsa, essas coisas, bolsa de estudo, entendeu? O professor Edson Velano era fantástico nesse aspecto, entendeu? O professor Edson Velano, ele, por exemplo, se ele visse em você, falasse, olha, eu tô olhando para a Sofia, etc, tal, eu vou apostar que a Sofia é um excelente aluno, estou vendo as notas aqui, eu vou apostar na Sofia, né? Por causa do mérito da Sofia, etc, tal. Você estudava com ele, fazia curso de medicina com ele te isentava até o final do curso, ele tinha essa visão. Então, ele tinha uma visão empreendedora. Você vê tanto de médico hoje que são mais velhos, etc, tal, que estão lá, né, pessoas que... Você conhece o Jorge? O Jorge Moura Leite aqui, da Cristina, doutora Maria Cristina, vocês não conhecem? A doutora Maria Cristina era uma pessoa assim que tinha uma vontade, um empenho, etc, tal, sabe, na época. E o curso de medicina é ainda, né, muito caro, e era muito caro, enfim, nunca foi diferente. E ele, como é que fala? Ele apostou nela, ele falou, não, você vai fazer o curso. E hoje ela é uma das diretoras da clínica lá da Alzira, entende? Então, aquela coisa assim, o professor Edson tinha uma visão empreendedora fantástica. Então, se ele visse na pessoa vontade, empenho, não era aquela questão financeira apenas, entende? Se não pagar, não. Se ele tinha empenho, não tinha nada dessa questão. No Atenas, na época também. No Atenas, eu lembro que tinha alunos que tinham desconto até de 75% na época. O que é impensável hoje. Hoje em dia, quando tem irmão, eles dão desconto de 30% para os dois estudar. Então, aí tem um desconto lá, tal, mas é um desconto padrão, né? Não é um desconto assim, ó, o cara é bom, eu vou investir nele, porque esse cara, ele vai passar no Enem, vai levar o nome da faculdade, da escola, entendeu? Não tem essa visão. Mas ele era empreendedor demais. Não, mas é bom fazer, sempre é bom. Porque a questão, sabe quem que faz aquela prova lá? Não, agora, vocês vão fazer agora do primeiro, quando vocês fizer o primeiro ano. Se esse ano tiver, quem faz a prova? Quem faz a prova? Quem que você acha? É um inferno. Tadinho, vocês têm obrigação de ter na prova. Porque a parte de biologia, física e química, quem que vai fazer? O Zé, porque foi o Zé que deu aula para vocês no ano. Os outros alunos nem mexem na prova. Os de fora. Não, então, isso aí foi um mérito do Ivan que implementou isso aí, porque na época da Carminha nem falava em desconto. Pelo menos o Ivan implementou. Querendo ser bom, se não é, mas você tem uma situação que você pode competir, tanto os alunos de fora, mas já aconteceu coisa muito triste aqui. Vou citar um exemplo. Teve um aluno, isso aí foi de cortar o coração. O aluno, ele fez a prova, foi acho que 2017, 2018. Para o segundo ano, ele estudava escola pública, aqui em Alfenas. Ele conseguiu passar. Porque prova tem uma série de fatores, porque prova fechada também tem um aspecto, não só da competência, mas vai que você vai bem também e naquela questão que você está vendo. Não, ele passou na prova, foi para o segundo ano. Foi 2017, não, a Cristina estava lá ainda, foi 2015. A Cristina também na época ficou muito chateada. Ele começou a estudar,
mas é uma coisa impressionante. Ele não dava conta assim, de acompanhar tudo. Não era culpa dele. É que ele não tinha visto a base, entendeu? A diferença, você tem um abismo muito grande entre a escola pública, o ensino da escola pública e o ensino da escola particular. É um abismo, assim, notório. Uma vez eu e Lenise, nós fizemos um trabalho também lá na escola com os alunos, para a gente fazer um acompanhamento para os alunos nossos apresentar trabalhos em escolas públicas de Alfenas. A gente foi lá naquela escola Judite Viana, ali de frente para Unifal, sabe? Judite, uma escola pública que tem de frente para a Unifal. Nós ficamos, assim, impressionados. Aí tinha um grupo que ia, levava os meninos, etc., e eu tinha que dar uma aula para aqueles alunos. Mas, assim, as condições que eles estavam em sala de aula, era uma sala à parte, que não cabia no prédio, criaram uma sala à parte, telha, tudo caindo, telha, sabe, com as condições precárias, não tinha janela praticamente, tinha umas aberturas assim, mas a pessoa ficava tipo dentro de uma lata de sardinha, com aquele calor, não tinha um ventilador, não tinha nada. Você entrava, parecia que você estava dentro de uma sauna. O professor sentado assim numa cadeira como essa aqui, com a perna em cima da mesa, na hora que ele chegou, ele ficou sem graça, colocou a perna. Era professor de literatura, o cara sem o mínimo de motivação, entende? E os alunos lá, aí a gente começou a falar, eu acho que foi DST, o assunto, uma coisa assim, doença sexualmente transmissível, que é um trabalho que os meninos, do grupo dos meninos estavam falando. Aí eu fui falar, você não vê, nossa, você vê a felicidade dos alunos, assim, perguntar, né, ter essa comunicação que vocês têm aqui, tirar as dúvidas, assim, sabe? Coisas que parece que eles nunca tinham visto, nunca tinham tido uma aula naquele sentido, sabe, naquele estilo. Então tem um abismo muito grande, infelizmente, na educação no Brasil, que é uma vergonha, né, em todos os aspectos políticos, etc, tal, porque pela Constituição, a educação é um direito de todos. Só que a Constituição não fala que tem que ser uma educação mais ou menos, é a mesma educação, é um direito de todos, certo? Agora, essa vergonha no Brasil não tem. E esse menino, um dia ele acabou o bimestre, ele não estava conseguindo acompanhar, ele acabou indo mal em várias disciplinas, foi uma ou duas, em várias disciplinas. Aí ele chegou e falou para a Cristina, ele falou, eu vou abrir mão da minha bolsa, vou voltar para a minha escola, que eu não consigo, não dou conta, etc. Tal. Aí pensa, imagina a cabeça da pessoa, como é que a pessoa fica? Você sentindo, olha lá, ó, amarelo, ó, o filtro, tem que trocar o filtro do projetor. Fala para eu ver depois. O filtro do projetor tá ruim. Por isso tá ficando amarelo. Enfim, ele saiu da escola. Eu achei super assim, o cara conseguiu a bolsa, e aquela história, já viu falar dessa história aí? O pessoal fala, o governo, para ele assumir a incompetência dele, governo geral, não é o atual, todos os governos anteriores, para ele assumir a incompetência do governo em fornecer educação pública de qualidade, aí ele criou as cotas, né, que são das cotas. Hoje, por exemplo, na Unifal, medicina tem 50 vagas, 25 por cotas e 25 vagas por Enem, certo? Aí o que acontece? Aí você fala assim, o aluno ele entra por cotas, por exemplo. Qual que é o problema? É o mesmo problema que aconteceu com o aluno lá no segundo ano, ele não tem base. Isso eles não falam, né? A maior parte dos alunos que o governo coloca na faculdade, reconhece a incompetência, que não tinha base, mas dá uma cota para ele entrar, ele entra, mas ele não sai formado. Ele vai até primeiro ano, segundo ano, e começa a tomar bomba, e não consegue formar. Então, o problema não é você colocar o aluno lá, falar para agora você vai, meu filho. Né? Não, o problema é você tem que ter base. Tem que ter base. Se não tiver base, não vai para frente. Então, olha só aqui, ó. Olha aí o B. O B eu tenho aqui uma seta, ó. E essa seta aqui, ela está deslocada para a direita. Quem tem mais seta aqui deslocada para a direita? Ó, o F. Ah, então, Zé, ele está na mesma direção? Tá na mesma direção aqui, ó. Agora, isso, mesma direção e no mesmo sentido. Agora, olha o C e o E. Estão na mesma direção e sentidos opostos. Só como ele perguntou só direção aqui na letra A, então C e E também estão na mesma direção. Agora ele fala dos sentidos, né? Muito criativo, etc. Tal. Ó. O A e o D estão na mesma direção e no mesmo sentido, e o B e o F estão na mesma direção e no mesmo sentido. Aí vai dizer assim, quais vetores têm o mesmo comprimento? Aí você tem que contar o quê? Os quadradinhos. Então você conta aí, ó, os quadradinhos. Nenhum deles tem o mesmo, né? Todos eles têm número diferente de quadradinhos aqui, ó.
O F, por exemplo, é maior do que o B. Não precisa nem contar o quadradinho. A diferença lá é o quê? Ela é visual. Você bate o olho aí, dá para você ver, né? É ridículo, né? Esse exercício. Eu vou dar um exercício desse na prova de vocês. Oi. Hoje vai ter plantão. Peraí, não estou ouvindo direito. Quem que tá falando aí? Ana Luísa, hoje vai ter plantão? Não tem plantão não, Luiz. Plantão só... Plantão, o único dia que a gente vai poder, que vocês estavam com dúvida, tá? A gente marcou plantão. Plantão, a gente só vai, quando tiver plantão, eu falo a gente marca antes, na terça-feira, viu? Na terça-feira. Eu acho que não tem necessidade, Gabriel, porque a questão nossa essa prova agora, a matéria é fácil, é mais teoria, né? Não tem muita... Era para ser só teoria, daí você inventou de como... Não, tem um pouquinho de vetor e um pouquinho de velocidade. Olha só, não tem nada a ver, tem 7 dias. Ó, mas é mais fácil isso aqui do que, na verdade, a velocidade média lá que caiu na última prova. É mais fácil o vetor. Ó, aquilo lá é mais fácil. Ó, subtração de vetores. Em homenagem, quer que eu repita ela na prova da semana que vem? Eu posso até repetir. Fácil. Não, repetir uma questão, pelo menos. Então, vamos lá. Repetir, né? Pelo menos de 12 a 14, né? Para não ficar muito pequeno, né? Hã? Ué. Mas quantos que eu vou rodar? Mas fica muito longo, o pessoal demora muito tempo. Mano. Não, então, umas 14 questões, mas não dá para pôr. Eu vou pôr 20, pronto. 24? Não, 11. Vocês vão ficar até 10 horas da noite a prova aberta lá. Então vamos lá. Depois eu vejo. Pessoal, fica tranquilo que vai dar certo. Todo mundo vai ficar com média, todo mundo vai tirar pelo menos 8 na prova, não, 7,8, né? Vamos pensar positivo. Não, aí vai dar 7 vezes 12, né? Olha lá, de novo. Ó. De novo. 7 vezes 12, 14, vai 8,4 mais ou menos, né? 8,2, por aí, 11,5. Totalmente plausível e tranquilo. Dá uma olhadinha aqui agora. Não, esquece prova. Vocês ficam estressando com o negócio de prova, você bobeira. Ó. Como é que eu faço? Aqui é impossível. Vocês são tudo doidos. Ó, olha. Eu pulei a página. Foi com subtração. Peraí. Tem que começar. Começou. Tem que ser isso. Não é não. Tá do lado, então. Tá do lado. Pra cá, né? Isso. Esse aqui é muito facinho. Vamos lá. Adição de vetores. Presta atenção. Pelo menos um de adição eu vou dar. Só para você falar que eu não dei questão facinha na prova, eu vou dar um de... Porque adição é fácil. Você vai dar difícil. Adição é fácil. Não, se der subtração é mais fácil. Zé, oi. Presta atenção aqui, ó. Vou fazer aqui a adição, ó, dos 2 vetores. Olha como é que é difícil isso aqui, ó. Eu tenho um vetor nesse sentido, ó. E botei o outro na horizontal. Aí ele chama aqui, ó. O que ele chama ali? V1. Nossa! Ó. V1 e V2. Ó. Aqui eu botei, então, uma regra muito simples. Olha só. Toda vez que eu for traçar o que nós chamamos aqui de vetor resultante, você escreve isso embaixo para não esquecer. Ó, só que é o seguinte, o vetor resultante, sempre, ele começa, você coloca embaixo na sua apostila, para você esquecer. Ele começa na extremidade, aliás,
Ele começa na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último vetor. Deu para guardar? Então, ó, o vetor resultante, ele sempre começa na origem do primeiro vetor. Quem que é o primeiro vetor aqui? É o V1? E ele sempre vai terminar na extremidade do segundo vetor. Então, você faz isso aqui, ó. Eu vou te explicar daqui a pouco, na hora que tiver a regra do paralelogramo. Por quê? Ó, aí você traça ele sempre nesse sentido, ó. Começa na origem, tá? E termina na extremidade do outro vetor. Esse vetor aqui, a gente vai chamar de vetor resultante. Então, é VL. Vou colocar aqui, ó. VL é o vetor resultante. Ana Luísa deve estar meio doente esses dias, tá? Meio-dia, já não falou nada. Tá doente, dor de garganta. Não sou doente, não. Ele tá falando baixinho também, não escuta nada que ela fala. Os outros falam alto aqui, tá? Ué, falou um negócio de geografia, não sei o que lá e tal, mas ela tá muito parada. Aquela Ana Luísa meio agitada de falar. Será que ela tá comendo muito alimento que tem triptofano? Pode ser. Liberou mais serotonina, agora ela tá mais. Né? Pode ser também. Ó, nesse caso aqui, ó, você tem aqui, ó. Zé, para eu saber o vetor resultante. Ah, pode ser também. E hoje aqui também tá bom. Ó, aqui eu tenho a soma dos dois vetores. Então, como é que eu calculo a soma dos vetores? Eu preciso, ó, o vetor resultante. Vou colocar essa observação aqui para você não errar na prova. Ó, o vetor resultante. O vetor resultante. Não esqueçam disso. Que é o VR. Ó. Ele parte, presta atenção aqui, ó. Ele parte da origem do primeiro vetor e termina na extremidade do segundo. Ah, Zé, se eu tivesse 4 vetores aqui, no quarto vetor era o último vetor, tá? Sempre, ó, o vetor resultante, ele inicia na origem do primeiro vetor. E como sabe qual é o primeiro? Não, porque ele sempre vai estar V1, V2, tá? Oi? Não, esse aqui é o resultante. É a soma dos dois. Você quer a soma dos dois? É como se tivesse um triângulo retângulo, você quer achar a hipotenusa. A hipotenusa seria o vetor resultante. E como Tá? sabe o resultado? Oi? Só somar. V1 mais V2. Aqui, ó. Vetor resultante. Você soma os outros dois. Aí tem seno e cosseno, né, minha cara? Na prova vai cair cosseno, que você já esqueceu que tem seno e cosseno também? Calma! Toda vez, abertura angular, ó, as aberturas angulares. Tá esquecendo disso? Comando, sem nó. Isso aqui é só introdução. Calma, ó. Inicia mais, porém, contudo, entretanto, no entanto, período composto por coordenação. Oração coordenada sintética. Olha só aqui, ó. Na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último vetor. Você já colocou isso aqui, não pode esquecer disso, tá? Extremidade do último vetor. Uma situação que você não pode errar em prova, presta atenção. Aí eu mando você colocar o vetor resultante aqui, ó, aí o aluno pega e põe a ponta da seta para baixo, tá errado. Já errou, já era. Feita a conta certa, Tá? a conta certa. Exatamente, errou. Errou a posição do vetor. Faz igual a gente, dá meio. É. Não, que meio? Não é meio. Vamos lá, então. Zé nem sabe o que é meio. Ó, esse negócio de meio, essas coisas não. né? Agora você tem outra regra. Essa regra aqui é a soma, que a gente chama a regra do polígono. Que é a regra matemática. Agora a gente vai ter a regra aqui do paralelogramo, que é bastante fácil.
Presta atenção aqui. Bastante fácil. Não, não, tem coisa que é mais fácil, não tem nada. Difícil aguentar a minha mulher, isso é difícil. Nossa, Deus do céu. Difícil aguentar a minha mulher, aguentar a minha filha, que é igualzinha a minha versão feminina. Não é fácil, não. Como é difícil. A Letícia é minha versão feminina. É igualzinho o pai. É doida. É pirada. Agora a Renata a Renata é de boa. Só que a Renata é meio doidinha também. Então, mas eu sobrevivo a isso. Cabeção. Mas você perguntou bem que era uma coisa difícil, então. Tô falando de matéria, né? A matéria, sim. Eu, na verdade, o que eu vou falar de matéria para você? Qualquer matéria, se você estudar, não é difícil. A verdade é essa. É, medíocre mesmo. Olha só aqui, como é que eu vou aplicar? Olha para cá. Agora eu quero ver. Chama o Zé aí. Aqui é V1 e V2 também, né? Sei lá, aqui tem apelido aí, Zé. Tem um cara que chama Zé também. Zé Silva, Zé, tem 2 Zé nessa história. Zé, tem Zé é nome de bobo. Ué, tô te falando. Não conheço nenhum Zé que é meio ativo. Zé é nome de bobo. Eu sei porque meu nome é Zé. Nós somos tudo nome de bobo. Sabia que Zé é nome de bobo? Zé. Quem que te colocou o nome de José? Mas por que você colocou o nome de bobo, menino? Meu professor chama Zé, é bobo. Por que você fala? Vou falar. Tem problema. Tem 2 coisas. Antigamente, minhas camisas aqui, aquelas camisas de terceiro ano, que eles fazem lá todo ano, tinha escrito assim, Zé, os alunos que falavam. Zé louco. Colocava assim, ó, louco ainda personalizado. A minha tia falou, eu falei assim. Era Zé louco. Olha, Zé louco, então. os caras faziam bullying comigo, chamavam de louco. Zé louco. Colocavam na minha camisa louco. Onde se viu um cara tão, sensato, que não tem nenhuma insanidade, me chamava de louco. Um negócio inacreditável. Inacreditável, isso aí é verdade. Minha tia falou isso. Vamos lá, então. Ó, presta atenção, isso é puro. Oi, pode falar. Você pode aumentar um pouco a tela do computador para ver o que está escrito aí embaixo do paralelograma? Isso, agora dá para ver. Obrigada. Olha só aqui, ó. Pessoal, para a gente terminar isso aqui na regra do paralelograma. Olha como isso aqui, matematicamente, é facinho para eu fazer a soma desses vetores aqui. Zé, olha o que você faz aqui, ó. Você não tem o V1 aqui? O que eu vou fazer com o V1 aqui? Eu vou projetar ele para lá, ó. Eu vou colocar ele aqui nessa pontinha aqui, ó. Aí você pede os quadradinhos dele. Isso. Não, só para você entender, peraí. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olha como é fácil. Você vai pegar a mesma abertura angular dele. Aí você faz assim, ó. Ó. Me explica isso como que Peraí. Fiz a projeção, ó. Se você projetar esse vetor nesse aqui, ó, ele não vem para cá, esse vetor? Calma, ele não está na mesma inclinação? Olha só, aqui fica até mais fácil você ver o desenho aqui, ó. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele pegou esse aqui, ó, projetou para cá, certo? Pegou esse aqui, ó, projetou ele onde? Projetou ele em cima. Subiu. Aí o que acontece? Na verdade, você tem uma figura aqui que é um paralelograma. Tá? Por isso que é uma regra do paralelograma. Aí aqui, ó, na verdade, se você for analisar aqui, ó, isso aqui seria, ó, o V1 e aqui seria o quê? O V2. Ah, Zé. Então, presta atenção. Quando acontece a formação de um paralelograma, o que eu posso fazer então, Zé, para eu estabelecer um vetor resultante aqui? O que eu teria? Então, vamos lá. Ó, o V1 não está aqui apontando para cima? Aliás, o V2, né? V1? V1. O V1 não está aqui apontando para cima? Se eu fosse usar a regra do... Aqui o V2, não é? Não foi o V1 que desceu? Eu posso colocar o V1 aqui, ó. Não posso colocar ele aqui paralelo?
seguindo a seta dele aqui, ó. Aí eu não tenho dois vetores, ó, V2 e tenho V1, que é a projeção desse aqui. Aí presta atenção. Se eu tenho dois vetores, ó, um vetor, outro vetor. Se eu quero saber a soma dos vetores, eu não parto aqui, ó, da origem do primeiro vetor e vou até a extremidade do último vetor que eu coloquei. Então a regra do paralelogramo é a mesma coisa que a regra do polígono, ó. Tá? Você pode olhar aqui a regra do polígono ou você pode fazer aqui direto, ó. Se você fizer a projeção dos dois aqui, você pode ligar aqui, ó. Ó, isso aqui é o vetor resultante, ó. Ó o vetor resultante, ó. Tá certo que ele saiu da origem do primeiro, mas ele chegou na extremidade dos outros dois. Não, ó. Não, ele tem que chegar na extremidade mesmo. Aqui você tem a extremidade do último, daí, ó. E tem que partir da origem do primeiro. Agora, essa questão de você colocar V2 e V1 não tem problema. Se V2 vem primeiro, se V1, não tem problema. Ele vai dar a mesma coisa. Então, aqui, ó, você vai ter o vetor resultante, que parte da origem desse vetor e chega na extremidade do segundo vetor, que é a projeção. Oi? Então, aí você tem o valor, né? A velocidade, vai somar as duas velocidades. Velocidade vale 5, velocidade 2 vale 10. Não, então, velocidade, pode ser velocidade também, quem está falando aqui, os vetores. Pode ser uma expressão de velocidade. Aí 5 com 15, aí eu tenho 20 metros por segundo. Só somar. Mas vai ser sempre metros por segundo? Não, pode ser quilômetros por hora. Não, eu estou dando um exemplo. Pode ser força, pode ser velocidade, pode ser aceleração, pode ser qualquer grandeza vetorial. Tá aqui, mas... Ó, então aqui você vai ter, ó, V1 mais V2. Então, ó, esses dois aqui, na verdade, eles são as duas fórmulas aqui, tanto o polígono quanto o paralelogramo, são duas formas para você estabelecer o mesmo cálculo. É só somando os dois? A única diferença é que você vai usar fórmulas diferentes. Mas só que você vai chegar no mesmo fator. Qual é o fator aqui principal? Ó, você vai sair da origem e chegar... É isso aí, ó. Mesma coisa aqui, ó. Agora eu entendi para que... Saí da origem, ó, e cheguei na extremidade do último. Não, porque esse aqui é outra regra, chama paralelogramo. Mas vai ser... Pois é, você pode usar uma ou outra, né? Ele está te apresentando aqui as duas opções. Não, lógico que não. Matemática, 2 mais 2 tem que ser 4, muda. Ai, meu Deus do céu. Aqui o cosseno aqui, mas por enquanto eu não vou usar o cosseno ainda não. Tá vendo a fórmula que você vai ter que usar lá? Olha lá, ó. Vetor resultante igual vetor 1 ao quadrado mais vetor 2 ao quadrado mais 2 vezes o produto dos vetores vezes o cosseno de θ. Não, mas isso aí a gente faz, velho. Equação do segundo grau, rapidinho, isso aí, ó. Raiz de x. É, também depende da equação. Não, eu não ensinei para vocês, como é que chama? Pitágoras e seno, cosseno, tangente, relações métricas de um triângulo qualquer. Eu não ensinei antes da matemática. Se precisar, mas não vai precisar agora, não. Porque tá na sequência, né? Tá na sequência. A gente pulou, né? Pulou, foi direto no negócio lá que vocês não tinham noção ainda. Vamos parando aqui então, né? Próxima aula a gente continua aqui, ó, subtração de vetores. Ou subtração vetorial. Eu não entendi porque desse monte de desenho você não tem. Calma, que isso aqui complica um pouquinho ainda. Não é essa babaquinha assim, né? Entendeu? Calma, que vai dar uma. Claro. Se não dificultar, eu dificulto, não tem problema. É a minha especialidade. Pessoal, coloca para mim aí presente, por favor. Mas é claro que na tua prova não vai ter questão de somar, vai ter um erro, você vai ter que somar. Zé, eu vou ter que sair. Quem colocou aqui? Agora já saiu, você. Já saiu, né? 10 minutos.
Pessoal, pode esperar um pouquinho aí, tá? Pessoal, então, beleza? Bom final de semana para vocês. Eu volto com vocês na quarta-feira e não esquecer que prova nossa na quinta-feira, beleza? Tchau, tchau. Quem? Tchau, Eu perguntei, ela não falou nada, velho. Ela tá aí ainda? Ana Luísa? Deixa eu ver. Ela já saiu. Você deve ter xingado ela, viu, Gabriel? Ah, eu não xinguei ela, não. Não brigou com ela, não? Foi? Mas ajuda ela com o meu tio. Eu não sei se ela... Quem que é teu tio? Domingos, quê? Da família Menor. Dei, velho. Domingos. Eu dei aula pro Eduardo também. Você deixa a Sofia sair. Não, peraí. ela tá Domingos. esperando. Que idade que tem? Não, Domingos tá falando do Juninho. Juninho, não, Domingos não estudou com a gente. Ô, Zé. Domingos estudou no Sagrado. Eu dei aula pra irmã dele, pra Angélica. Aham. Dei umas aulas pra Angélica. Entendeu? Minha tia era muito. Pode. Domingos eu não dei. O Pablo foi meu aluno. O irmão dele foi. Você bombou a tia dela. Bombei quem? A tia dela. Quem que é a tia? É a Luciana Miarelli Munhoz. Ah, mas não foi eu que bombei só ela, não. Não. Ah,